Olá, pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho aqui sobre operações com radicais, tá? Com o auxílio do livro PEC. E aí, para a gente poder verificar, vamos falar sobre adição e subtração com radicais, multiplicação e divisão também. Então, para operar radicais, temos que seguir os seguintes passos. Quando for adição e subtração, nós podemos dizer que raiz de 25 e a raiz quadrada de 4 é igual a raiz de 29? Claro que não, né, galera? Porque a gente sabe que tem raiz, um número elevado ao quadrado que dá 25 e tem um número elevado ao quadrado que dá 4. Então, não dá para resolver assim, tá? É bem fácil, né, de a gente verificar e bem simples também, só extraindo a raiz quadrada dos números. Então, logo, 5 mais 2 dá 7, não dá raiz de 29. Não existem propriedades para casos como esses, tá? Sendo assim, os resultados dessas expressões não podem ser escritos na forma mais simples. A condição necessária e suficiente para somar ou subtrair radicais é que seus índices e seus radicandos sejam iguais. Então, para eu poder somar, por exemplo, se fosse raiz de 2 mais raiz de 2, então seria 2 raiz de 2. Se fosse raiz de 5 mais raiz de 5, seria 2 raiz de 5. Então, para eu poder somar ou subtrair radicais, eles precisam ter os mesmos radicandos e os mesmos índices, tá? Logo, se existir a raiz desse número, é só a gente efetuar a raiz e resolver. Vamos ver mais casos. Como eu estava falando, né, como exemplo, eu tenho 3 raiz de 5 mais 6 raiz de 5. Então, quantas raiz de 5 eu tenho? 9 raiz de 5. Se eu tenho 15 raiz quinta de 8 menos 7 raiz quinta de 8. 15 menos 7 vai dar 8. Então, eu tenho 8 raiz quinta de 8, tá bom? Em algumas situações, podemos tornar os radicais iguais. Quando os radicais não forem iguais, a gente tem como tornar esses radicais iguais, tá? Por exemplo, eu tenho aqui raiz cúbica de 16 mais 2 raiz cúbica de 2. O 16 é diferente dos dois, então eu tenho que tornar esses radicais iguais. Como que eu faço? Eu vou lá, faço decomposição do 16. 16 é a mesma coisa que 2 à quarta potência, tá bom? E aí, eu vou fazer o quê? Desmembrar, tá? Esse 4 como raiz cúbica de 2 elevado ao cubo e raiz cúbica de 2. Então, que vai dar no final 2 raiz cúbica de 2. Somando 2 raiz cúbica de 2 com raiz cúbica de 2, eu vou ter 3 raiz cúbica de 2, tá bom? Então, a gente vai fazer simplificações de radicais também. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Raiz quadrada de 27 menos a raiz quadrada de 243. Não dá porque não é 27 diferente de 243, tá bom? Então, a gente vai ter que resolver, decompor o 27, que vai dar 3 ao cubo. Decompor o 243, que dá 3 à quinta. E aí, fazer a simplificação de radicais. Raiz cúbica, né? Raiz quadrada de 3 ao cubo é a mesma coisa de 3 raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 3 à quinta é a mesma coisa que 9 raiz quadrada de 3. Aí eu tenho raiz de 3 e raiz de 3. 3 menos 9 vai dar menos 6. Aí dá pra gente poder fazer a soma e a subtração. Agora preste atenção, porque quando for a divisão e a multiplicação, tem um passo a passo para seguir. Quando for divisão, devemos reduzir os radicais ao mesmo índice e depois proceder como aprendemos anteriormente. Por exemplo, raiz quarta de 3 ao cubo dividido por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Primeiro, você vai encontrar o MMC para reduzir os radicais ao mesmo índice. Vai fazer o MMC de 4 e 3. MMC de 4 e 3 é 12. O índice não vai ser mais 4, não vai ser mais 3, vai ser 12. Se eu mudei o índice do radical, eu tenho que mudar o expoente do radicando, tá? Como que eu faço isso? Você vai dividir o resultado do MMC pelos respectivos índices. Por exemplo, 12 dividido para 4 dá 3. Vai pegar esse resultado e vai multiplicar pelo expoente do radicando. Então, ó, 12 dividido para 4 dá 3 e 3 vezes 3 dá 9. O expoente que era 3 virou 9. 12 dividido para 3 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. O expoente que era 2 virou 8. Aí sim, a gente vai poder fazer a junção. Lembra que eu falei que quando estiver separado, a gente junta? Quando estiver junto, a gente separa.
Vou fazer a junção porque o índice é o mesmo. Então, eu vou fazer e vai cair numa divisão de potência de mesma base. Vai ser raiz com índice 12 de 3, porque repete a base, subtrai os expoentes e 9 menos 8 vai dar 1. Conservamos o radical e dividimos os radicandos, tá bom? E aí vai dar divisão de potência de mesma base aqui, ó, tá bom? Nessa última, no terceiro ponto. Na multiplicação de radicais de índice diferente, procedemos igualzinho na divisão, ó, semelhante, né? Primeiro, vai encontrar o MMC para reduzir os radicais ao mesmo índice. O índice que era 3 não é mais 3, porque eu fiz MMC entre 3 e 2, porque é a raiz cúbica de 5 vezes a raiz quadrada de 5. O MMC de 3 e 2 dá 6. Vou pegar esse 6, dividir o MMC pelos respectivos índices. 6 dividido para 3 dá 2, né? E 2 vezes 1, que é o expoente do radical, vai dar 2. E a mesma coisa, 6 dividido para 2 dá 3 e 3 vezes 1 dá 3. E aí vai ser o mesmo esquema, tá separado, a gente junta todo mundo e vai cair numa multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Terceiro, né, conservamos o radical e multiplicamos, tá bom? Os radicandos, tá? E aí, 2 mais 3 vai dar 5 quando eu vou somar os expoentes. E é isso, tá, pessoal? Divisão e multiplicação seguem da mesma forma aqui nas operações com radicais. Atenção para não errar.